Você, mãe, conhece os seus direitos? Hoje o Voz das Mães traz um assunto super importante. Eu vou conversar com a Marinês, que é advogada, e a gente vai falar sobre quais são os direitos na maternidade, tanto para mães atípicas como mães típicas. Marinês, eu queria muito te agradecer já pela sua participação, por essa parceria que eu acho que vai ser muito importante para o Voz das Mães, para a gente poder ajudar as mães também. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Qual que é o maior problema que os pais enfrentam que precisam procurar um advogado? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite, uma satisfação enorme estar com vocês e trazer um pouco dos direitos, né, de pais, dos beneficiários de planos de saúde privado, que precisam conhecer a forma como essas empresas são operadas. Então, eu começaria dizendo que o maior problema que os pais responsáveis do paciente enfrentam é não ter o contrato, primeira coisa, né? Então, tem que ter o contrato, porque ali estão os principais pontos da legislação, o que fazer, o que não deve fazer, o que está coberto, o que não está coberto, e justamente, Natália, para poder saber, até quando há uma negativa do plano, saber se o contrato cobre ou não, Sim. né? Por quê? Porque quando tem a negativa, a operadora ela tem que justificar por escrito, né? Então, a primeira coisa é saber que tipo de plano que vai contratar, se na família existe doenças crônicas pré-existentes, se existe ali possibilidade de se fazer exames, necessidade de se fazer exames. É, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque cada plano tem um segmento diferente. Nem todos os planos dão direitos, né, como muitos pensam, né? Sim. Às vezes você contrata um plano que tem só o atendimento ambulatorial, ou seja, você vai ter só atendimento ali no laboratório para alguma coisa mais rápida, né? Uma sutura, enfim, um pequeno acidente. Então tem aquele que é hospitalar, que só dá o atendimento se você estiver internado. E também os procedimentos vai depender muito do contrato que você tem. E também tem um referência, que é um plano mais amplo, né, que você pode estar contratando, mas vai depender também vamos dizer assim, hotelaria, né? Se vai estar em quarto sozinho, se vai estar em quarto é, dividindo com outras pessoas, e a abrangência, isso é muito importante, a abrangência desse plano, se é local, se é regional, se ele é nacional ou mesmo até internacional. Sim. Maravilha. A gente fala muito sobre os direitos, né? Mas como que as pessoas podem saber quais são realmente os direitos? Eu estava até lembrando agora sobre um caso que a gente postou agora no Voz das Mães, a nossa última entrevista, que a Nayara, que foi uma mãe de gêmeas, ela precisava sair da cidade dela, ir para uma outra cidade, só que as nenéns estavam quase nascendo. A juíza negou simplesmente o helicóptero e só foi liberado quando veio repórter, veio televisão, porque ela precisava muito sair dali. Então, da onde a gente consegue saber quais realmente são os nossos direitos em termos de hospital, independente de ser SUS ou ser convênio? Olha, primeiro, né, vai depender, não sei esse caso, se você sabe me dizer, era um plano privado ou era um sistema Não, SUS? ela foi pelo Era um SUS. plano privado, né? Não, foi pelo Então, SUS que ela foi fazer. foi pelo SUS. Então, pelo SUS tem que saber qual que é a demanda, né, para sair daquela cidade. Então, o médico responsável, no caso do SUS, vai ter que dizer se tem condições, no caso, ela teve gêmeos, se teria condições ali o hospital local de receber essa paciente e fazer o parto dos gêmeos. Aí tem que saber também se há possibilidade na região, qual que é a região mais perto daquela cidade, para poder transferir.
Então, tudo isso tem que ser feito antecipadamente, ou se tiver algum acidente aí no meio do caminho, por exemplo, as crianças estão sofrendo, estão É. entrando já em trabalho, né? A mãe entrando em trabalho de parto, então o médico é que vai avaliar, né? E o Mas, próprio SUS é que vai trazer ali as condições para levar para uma outra cidade, se dá tempo de chegar também, né? sim. E então isso é importante estar vendo com antecedência também. É porque assim, teve o caso dela não teve como ser com antecedência, porque ela estava de 23 semanas e aí as meninas começaram já ela teve começou a ter contração, o colo do útero estava muito encurtado, que até por causa de um erro médico, porque o médico não percebeu isso na ultrassom e aí falou que estava tudo bem. E aí, uma coisa que foi muito chocante é que ela estava contando que, assim, um pouco tempo antes, uma onça tinha sido levada por helicóptero para ser resgatada. E aí, ela estava tentando ser resgatada, porque a distância da cidade dela para onde tinha a UTI neonatal do hospital é de 12 horas. E aí, ela até contou, ela falou, cara, eu não consegui, a juíza tinha me negado esse transporte aéreo de UTI, porque eu não poderia ficar 12 horas numa ambulância, o médico já tinha avisado, e aí isso só foi liberado depois de reportagens, né? Então, a briga é muito grande, né? O desgaste é muito grande, né? É muito grande, principalmente, Natália, porque cada situação é diferente da outra, Uhum. né? Portanto, no caso, por exemplo, tem que saber realmente se houve um erro médico, se durante a gestação não foi percebido de fato, porque para constatar um erro médico também tem que ter ali, vamos dizer, vários médicos atestando que houve um erro, Tá, né? E agora, se não tinha condições, por exemplo, de ter vamos dizer assim, um local para recepcionar os gêmeos e a paciente, o médico já deveria ter falado: olha, vamos nos preparar para ir embora da cidade, porque precisa de talvez uma UTI neonatal, ou vai precisar de cuidados maiores, o hospital da cidade não tem condições. Então, tudo isso tem que ser visto durante a gestação. E lógico que pode haver alguma urgência, alguma emergência, se percebe? E sim. aí vai depender da gravidade da situação. E no que diz respeito a transportar um animal silvestre, como é o caso de uma onça, na verdade, isso é com o IBAMA, né? Então, Uhum. o IBAMA é que faz esse transporte, que é completamente diferente do que nós estamos falando, do sistema SUS, quer dizer, vem a indignação, porque as pessoas não conhecem os direitos, não Sim, sabem que são coisas diferentes, e também perceber o momento, né? Quer dizer, tem ali condições de estar recebendo gêmeos, o hospital está adequado, a situação da mãe está bem, não está. Então, tudo isso realmente tem que ser visto, e quando eu falo com antecedência, se correr tudo bem. Se tiver uma urgência que realmente não vai dar tempo, a criança está em sofrimento, então tem que ver formas alternativas que a cidade pode estar oferecendo, a prefeitura municipal da cidade, que tem o sistema SUS, que pode estar fazendo transportes aéreos ou mesmo rodoviário, né? Então, isso tem que ser visto, qual que é o caso. E tá. se demanda, né, um helicóptero, um avião, se demanda ali uma internação de urgência no próprio hospital da cidade, correndo algum risco. Então, a avaliação médica nesse momento é muito importante. Tá. E aí, tem algum lugar que a gente consiga saber quais são os direitos na maternidade, por exemplo, do que, mesmo pelo SUS, quais são os direitos que a gente tem ou não? Ou isso é sempre contratando um advogado, chamando um advogado para cada caso? Bom, é o seguinte, no caso, por exemplo, dela, tomando como exemplo do SUS, né? Uhum. Então, ali no hospital tem alguns direitos, lógico, né? E, por exemplo, de ter um acompanhante ou não, mas é lógico que se protege sempre o paciente, né? E também tem que saber o que o hospital pode estar oferecendo no sistema SUS, Tá. porque não dá para exigir, num caso como esse, que haveria a necessidade de um transporte.
né? Agora, o que não pode, por exemplo, é um hospital público negar o atendimento, porque, nesse caso, se negar um atendimento, um hospital público, tem que procurar imediatamente um especialista, um profissional, né, da área do direito para verificar qual que é o motivo dessa recusa. E nós sabemos que alguns hospitais não recebem, por exemplo, pacientes de bairros diferentes, Uhum, né? Então, nós temos que pensar também nas cidades, que nem sempre as cidades vizinhas da onde você reside também vão receber esses pacientes. sim. Então, tudo tem que ser visto no momento da necessidade, lógico que não deve correr risco nenhum, né? O paciente não pode, de jeito nenhum, correr risco, e existe, inclusive, se você quiser reclamar do hospital, em algumas situações, tudo, tem o Disque Denúncia, tem o Hum. Disque Saúde, né? Então, seriam denúncias que dizem respeito a indicar irregularidade na administração ou no atendimento, né, por entidade pública, privada, cobrança de procedimentos, por exemplo. Então, isso sim. Aí tem aquele Disque Saúde, que ele é nacional, que é o número 136, que pode ser discado, onde se pode oferecer a denúncia. Muito importante, porque hoje em dia a gente pensa, quando a gente engravida, né? A gente pensa só em olhar a maternidade, escolher a maternidade, mas a gente não pensa em tudo isso por trás, né? Pô, se acontecer alguma coisa, Exato. o que que eu preciso pensar? Como que eu devo agir aqui? Isso foi uma das coisas que, assim, na minha gestação, eu não tinha como prever nada, né? A única coisa que eu fazia era conversar muito com a minha médica sobre como que está o estado do Vinícius, como que ele pode ser que ele nasce, ele tinha uma displasia esquelética, pelo que a gente via nas ultras, né? Então, era a possibilidade, já um pré-diagnóstico, só que a gente não sabia realmente como ele nasceria. Então, a UTI, lógico, eu fui num hospital particular, né? Eu fui pelo meu convênio. Mas a UTI, ela já estava preparada para receber o Vinícius assim. Mas e quando não é preparado, né? E quando acontece da gente não ter um pré-diagnóstico na gestação e acontece tudo isso. Que foi um caso que aconteceu até comigo depois que o Vinícius nasceu, e aí veio um exame que eu tinha que fazer dele, que no hospital, na maternidade, estavam me cobrando cerca de 20 mil reais. E aí, quando eu saí e fiz esse exame fora, eu paguei dois. Eu falei, não tem lógica uma coisa dessa. Bom, primeiro que, veja bem, tem que saber o que teu contrato cobre, Tá. né? Isso é muito importante, porque geralmente, Natália, as pessoas não têm nem o contrato para saber se tem cobertura, se não tem. Por exemplo, o teu contrato, ele deveria, com certeza teve ali, deve ser o referência que dá direito ao atendimento também hospitalar, né? Então, tem que ser visto qual que é esse hospital que está indo. Você teve um pré-diagnóstico antes? Se sim, o próprio profissional da saúde, o médico, ele tem que saber se tem um diagnóstico prévio, tem alguma síndrome, tem alguma coisa, tem que perguntar para o paciente do plano privado de saúde quais são os hospitais que o plano dá direito, até para o profissional saber se vai haver condições de um atendimento no hospital que o convênio tem, Uhum. né? E também é lógico que os exames é decorrência, né, do próprio estado de saúde da criança Sim. e da paciente, né, e da parturiente. Então, tudo isso tem que ser conversado vamos dizer, nessas consultas, Uhum. né, prévias. E também a outra coisa naquele desespero, tem que fazer exame, tem que fazer exame, se esquece de olhar no contrato se está incluído o bebê, se, já, né, se a criança já foi incluída ou não, mesmo porque, às vezes, tem um prazo, né, Sim, para poder colocar a criança no plano de saúde. Né? sim. Então, isso tem que ser visto também com uma certa antecedência, né, antes da criança nascer. Se não for possível isso,
Então, ao nascer, já tem que colocar a criança, né, como beneficiário, e aí sim tem que ver quais são os exames, né, que tem direito, que o contrato fala, pedir sempre por escrito para o convênio, né, solicitar os exames. Lógico que o profissional da saúde, o médico, vai estar fazendo ali a solicitação, tem que saber, no caso de negativa, por que está vindo negado, se dá direito. Se não der direito, né, aquele tipo de exame, aí realmente resta o SUS ou pagar a particular. Né? Uhum. Mas tem que ter a justificativa, se for negado, por escrito, até para poder avaliar melhor se o contrato cobria e se pagaram, né, no caso, a família pagou indevidamente, uma coisa que já estava ali no contrato, até para poder ter um ressarcimento. Por isso Sim. que é muito importante por escrito e a justificativa por escrito. É porque existem muitas brigas, né, dos convênios com as famílias. Às vezes o convênio até está no contrato, mas o convênio não libera. E aí, por muita falta de informação também da família, né? Veja bem, uma vez que está internado, uma vez que precisa dos exames, o próprio hospital tem que fazer esse encaminhamento, né? Agora, se você está fora do hospital, então é o paciente que tem que fazer, né? Sim, Mas você estando ali dentro do hospital, o hospital é responsável pela internação, é responsável pela segurança, né, da criança, da mãe. Então, é o próprio hospital que faz todo esse encaminhamento. E se disser que veio negado, tem que pedir por escrito, né, tá. a justificativa, até para não gastar dinheiro tendo a cobertura, porque às vezes vai olhar o contrato, tem a cobertura, mas já pagou. E então tem que sempre pedir, não fazer exames que já constam ali nos contratos sem autorização. Porque se você não pede autorização para o convênio e você paga, dificilmente você vai conseguir ser ressarcido. É difícil o caminho, é longo, porque você não pediu autorização para isso. Então, Entendi. para provar que você tem que ter a devolução, somente se for um caso gravíssimo, que não dava para esperar, e aí sim. Né? Então, tem até a justificativa da urgência em dar esse tipo de atendimento. Sim. É porque os brasileiros, a gente não tem muito costume de ler contrato, né? Já começa por aí. E a gente vai assinando e não lê o contrato inteiro. Só que é fundamental, né? Que as pessoas leiam o contrato, entendam a lei, o que que elas estão assinando ali, o que que elas estão contratando. Aí o Brasil, por ser também um país tão com um sistema judiciário tão complexo, acaba deixando as coisas complicadas, né? Mais complicadas do que outros países, né? A gente entrevistou uma menina que é dos Estados Unidos e ela falou que as coisas lá acabam sendo mais fáceis também, né? Olha, vai depender muito, por exemplo, se ela teve um atendimento nos Estados Unidos pelo sistema, né, americano, né, que é um sistema bem diferente do Brasil, né? Você tem um atendimento ali para o parto, acabou aquele momento, né? Você já sai do hospital, aí você já tem que ter um médico que você vai ter um acompanhamento, Uhum, e nesse sistema deles, né, de ter o atendimento sem ter um plano de saúde, você precisa provar que não tem condições de pagar. Né? uhum, Então, se você, por exemplo, fraudar ou mentir, você vai ter que pagar, porque aí a situação é outra, né? Você vai ter que responder civil e penalmente lá na corte americana. Então, tem que saber também, né? Agora, se tem um plano de saúde internacional, é diferente, né? O plano de saúde internacional, você vai ter o atendimento em outro país, por isso que precisa, antes de decidir que vai ter a criança fora do país, saber aonde, o tipo de hospital, qual a cobertura que vai ser dada, ter autorização do convênio, né, para ter esse atendimento lá fora, a internação. Então, como vê, cada situação demanda um conhecimento diferente, sim. Até né? porque, assim, a gente pensando Brasil e Estados Unidos, não falando sobre a parte jurídica, mas a parte de custos, né? Lá acaba no particular sendo muito mais caro do que aqui as coisas, né? A gente chegou a conversar até com algumas pessoas que moram lá.
E falando que, assim, a parte de tratamento, essas coisas lá é muito mais caro do que aqui a gente tem, acaba tendo o convênio médico que sai mais barato, vamos dizer assim, o que está incluso, né? Dependendo do convênio, obviamente. Então, isso você tocou num ponto importante, né? Porque o seguro-saúde nos Estados Unidos, ele, para você ter esse seguro, você paga bastante, Sim. né? É um valor bastante elevado, né? É um sistema diferente do nosso, né? Cada estado cobra um valor, e apesar de muitos considerarem que é avançado e tudo, tem que ter muito cuidado, né, por conta da situação mesmo, né, se você vai estar usando um plano de saúde privado internacional ou se não vai, entendeu? Geralmente, né, o poder aquisitivo das pessoas nos Estados Unidos, de forma geral, costuma ser mais alto do que de um brasileiro, por exemplo, né, que precisa, na maioria dos casos, contar com o sistema de saúde. E Sim. também, ali nos Estados Unidos, não existe um sistema completo que seja bancado pelo Estado, né? Então, muitos hospitais que fazem parte do sistema privado, eles possuem subsídios de governos municipais e estaduais, né? E também, assim, o que tem que ver é que cada estado também tem uma demanda diferente. Por exemplo, se você está no estado da Flórida, que é onde os brasileiros costumam ficar mais, né? E o teu médico, você tem um plano de saúde internacional, mas o médico é de outro estado, já vai ter uma dificuldade enorme, né? Hum. Porque lá o médico de um estado não pode receitar para um paciente que mora em estado diferente, né? Por exemplo, um médico, né, em Orlando, Miami, não pode mandar receita, mesmo aquela digital, para um paciente que está lá em Nova York, por exemplo, em Chicago, né? Eles não aceitam. E então isso tem que ser visto também, né? Porque justamente em razão dessa conversa que a gente está tendo, as pessoas também têm que pensar um pouco, né? Porque a gente conhece muitas pessoas que estão morando lá temporariamente, então tem que pensar qual que vai ser a forma, né, pela qual vai querer ter essa criança, se Sim. pelo plano de saúde privado ou público. Marinês, o que que você acha que poderia melhorar aqui no Brasil para diminuir tantos problemas que a gente tem hoje com a saúde? Olha, não temos vamos dizer assim, que a gente não tem uma bola, né, de cristal, né? Porque nós temos bastante problemas, realmente, né? O plano de saúde privado cada vez mais caro, de acordo com a idade, conforme avança a faixa etária, ele vai ficando mais caro, né? E é justamente nesse momento que há necessidade maior de utilizar um plano de saúde. Sim. E, por outro lado, o sistema SUS, ele é um sistema muito paternalista, que não existe no mundo. O do Brasil é o único, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma criança com algum tipo de problema que consegue ser inserido num plano do governo, então vai ser muito bem atendido, porque aí você vai ter, geralmente, junto às universidades ou junto vamos dizer assim, locais especializados, ter todo o atendimento necessário para que essa criança ela tenha atendimento, ela tenha os cuidados, ela tenha ali os médicos, fisioterapia, fonoaudiologia, os remédios também, né, pelo SUS. Então, tem que realmente buscar essas informações, Sim. né? E essa busca de informações se encontra geralmente com os profissionais da área de saúde, encontra-se também no site, né, do Ministério da Saúde, nos sites, por exemplo, das secretarias de saúde dos estados, secretaria de saúde dos municípios. Tá. Falando até de remédio, eu lembro que a gente teve no Voz das Mães o caso da Gabi, né? Que a Gabi, ela teve um remédio negado por uma juíza. A Gabi hoje, ela tem um percentual muito pequeno do pulmão dela funcionando, se não me engano são 22%, 20%. E aí, ela precisa de um remédio, porque ela tem fibrose cística,
E aí ela precisa desse remédio para tratamento. Então, esse remédio ajuda a não piorar essa doença que ela tem com o pulmão. E aí a gente não entendeu, né? O que aconteceu para a juíza negar um caso tão grave de um remédio, por essa gravidade, né? Que ela só pode tomar esse remédio, senão ela pode morrer se ela não tomar. E aí a juíza simplesmente negou. E assim, negou sem dizer o porquê. Como que a mãe da Gabi deve agir nesse momento? O que deve ser feito para isso? Bom, primeiro tem que saber por que que foi negado, né? Uhum, Porque a gente sabe que as operadoras privadas, ela tentam evitar demorar para fornecer, principalmente medicamento de alto custo o tempo todo, né? Porque eles alegam que os medicamentos, eles não estão ali no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, ou que ainda são remédios de caráter experimental, mas a verdade é que o entendimento da lei é o seguinte, que é ilegal o plano de saúde negar a cobrir um medicamento de alto custo, uhum. né? Agora, precisa ver também, lógico, o contrato, o que é que diz, se dá direito ou não. Agora, não sabemos o motivo da negativa da juíza, mas cabe recurso, se é que E já não se está em grau recursal, sim. né? Até para mostrar a necessidade desse medicamento e as consequências, né? Para o paciente, né? Que E é o se caso for dessa pelo menina. SUS? Então, pelo SUS também, pelo SUS, veja bem, tem também saber quais são os caminhos, né, que tem que percorrer, e a gente sabe que tem muito, né, muito caminho aí a percorrer, os tratamentos que podem estar cobertos, né, porque mesmo se a gente for pensar, hoje, medicamento custa caro, mesmo aqueles, Natália, de mais baixo custo, às vezes são inacessíveis, né, para Uhum, as pessoas. sim, E aí podem ser considerados até a possibilidade de estar solicitando na justiça sim. que, né, que o SUS pague esse tratamento, que o SUS, por exemplo, autorize aquele medicamento, né? Então, é possível solicitar de forma administrativa junto ao SUS, nas localidades onde estão os SUS, que são os centros de atendimento do SUS, e buscar esse tipo de orientação, né? Uhum. Agora, a gente tem que estar preparado, inclusive, para negativas, é lógico, né? Então, o SUS também tem a obrigação, vamos dizer assim, de fornecer medicamentos de alto custo, se comprovada a necessidade. Então, tem que ser visto o que é, no caso dessa paciente, o que é que foi ali demonstrado e a necessidade de manter essa paciente, essa criança viva, né? Então, é possível fazer essa solicitação ao município, Estado, União, né? Até para orientar com base nessas peculiaridades dos casos que a gente está conversando hoje. Sim, perfeito. Com a sua experiência, Marinês, eu queria que você contasse. Teve algum caso que só foi resolvido, só funcionou depois da intervenção jurídica? Olha, são vários, né? A gente tem vários casos, principalmente alguns mais graves, né? Nós temos vários casos de doenças progressivas e que há necessidade, às vezes, de um medicamento que não tem no Brasil, ou que, não, que ainda está sendo testado aqui no Brasil, que não está sendo autorizado, porque muitos medicamentos estão ali na Anvisa até para ter o registro, autorização para ter no Brasil, né? Então, há várias formas de estar se fazendo isso, desde que comprovado a real necessidade e o risco que está tendo aí com o paciente, de se conseguir entrar na justiça. Sim. Né? Então, inclusive, quem não pode pagar, tem os defensores públicos, que podem entrar com as ações, né? No caso, profissionais privados que também podem ser acionados se a família puder estar bancando isso. E nós tivemos vários casos onde se precisava ter medicamentos, né, para não progredir a doença, e tivemos que ir até a justiça, que concedeu uma liminar e depois uma autorização para que esse medicamento ele fosse utilizado na paciente. São medicamentos caros, né? Uhum. E nós tivemos um caso assim, realmente, que
a doença estava progredindo muito e que com esses medicamentos, eram injeções e tomava internada, né, a paciente, até para poder ter uma qualidade de vida, né? Que bom que deu certo, né? Deu certo, Que deu bom. certo. Deve dar aquele conforto no coração, né? Você saber que você está conseguindo ajudar uma pessoa a sobreviver, né? Olha, é uma coisa bem interessante, porque, inclusive, existe muitas ONGs, né, que entram com ações judiciais justamente para esses casos, como a gente está falando, né, que há necessidade de ter o medicamento até para, vamos dizer, parar, né, estancar aí a progressão da doença. Então, é gratificante você ver que se consegue, por exemplo, a inclusão ali de tratamento, de medicamento, né? Ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde, no caso da Anvisa, na Justiça ter autorização para que o tratamento seja dado. Então, é um tema que demanda aí, vamos dizer, solidariedade, né? Então, muita solidariedade e também, assim, muita busca das mães que têm crianças, né, com esse tipo de problema, até adultos, né? Nós estamos falando Sim, das crianças, mas adultos também. Então, nós temos que pensar nisso, né? Qual que é o momento de entrar na justiça. Existem formas, né, de se tratar cada tema, cada problema, cada demanda, né, de saúde de forma adequada, às vezes até sem ir para a justiça, se consegue, né, bastante orientação, registro para poder ter os medicamentos, né, inserção das pessoas em programas de governo para sim, ter o medicamento, né, então isso é muito, muito bom, né, quando se estabelece a necessidade de se identificar, né, a sim. partir de critérios do próprio médico, né, que o juiz conceda uma liminar ou que exista aí ONGs que entram com as ações, ou então o próprio sistema de saúde que consegue dar informação para o paciente, né, e ter a continuidade do tratamento. Agora, uma dúvida minha. Da onde veio essa motivação de trabalhar nessa área? Olha, Ajudando essas pessoas? é uma coisa que está dentro da gente, né? É o que eu falei, até usei uma palavra agora há pouco, solidariedade, né? Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas, de dar orientação para, né, para não errar, e uma vez que erraram, porque existe também o erro por falta de conhecimento, por falta de informação, tentar ajudar, tentar reorientar, fazer encaminhamentos. Então, é uma coisa assim que há várias décadas, né, eu venho fazendo, e eu te digo que é muito gratificante, é muito bom, né, quando você consegue resolver casos que pareciam insolúveis, né, para a família, vamos dizer assim, é muito bom, né, faz bem para a gente, para a alma, para as pessoas que estão ao redor, né, Com então, certeza. essa é a minha motivação, de ajudar a entender melhor os direitos. Que bom que temos você para a gente poder contar, viu? Podem Marinês, contar comigo, sim. Marinês, uma coisa que eu queria te perguntar. A gente traz. Eu sofri falta de empatia médica e a gente conversa com várias mães que sofreram também essa falta de empatia médica. Isso é uma coisa que até uma das mães que a gente conversou lá dos Estados Unidos, para parar essa falta de empatia médica, para quem tem a espinha bífida, eles criaram um grupo de mães que eles dão o encaminhamento para os pais, eles ajudam, porque o médico às vezes não sabe como lidar com essa situação. Porque a gente sabe que hoje em dia os médicos às vezes não tem a informação, né? Quando eu estava grávida do Vinícius, a gente não sabia. Os médicos falavam, da displasia esquelética, mas não sabia o que poderia ser, como poderia ser. E algumas vezes falta a empatia médica de dar uma notícia, de saber conversar com os pais. E isso acaba gerando um monte de coisa no emocional dos pais também. Existe alguma coisa, as mães que se sentem injustiçadas por essa falta de empatia médica, elas devem procurar uma justiça por isso ou não tem nada que Olha, caiba em cima disso? não, veja bem, na verdade, a empatia médica
tem que ser por parte do paciente, né? E por parte dos profissionais, né? Porque muitos não conseguem, pais, né, responsáveis e profissionais não conseguem efetivar uma interação com os pacientes, não são capazes de criar um ambiente para o diálogo, para conversar mesmo a respeito das dúvidas, né? Até para uma anamnese, vamos dizer, adequada, que é aquela que se pergunta tudo sobre o estado do paciente, né? Então, isso às vezes compromete o diagnóstico, Uhum. até na identificação de doenças, e atrapalha também a relação médico-paciente. Então, Sim, se percebe que não está tendo essa empatia, né, tem que procurar outro médico, porque para entrar com uma ação judicial não é o motivo, sim. porque você pode estar conversando com uma pessoa, ter ali logo uma ligação estreita, né, gostar da pessoa ou não. Então, é muito difícil você quantificar isso, você trazer isso para uma ação judicial. O melhor é trocar de profissional, né? Porque eu entendo que a confiança é fundamental, né? E a colaboração também dos pais responsáveis, até para a efetividade dos diagnósticos, das terapias, que são indispensáveis nesses encontros, né? É, Agora, o que se vê também é que precisa ter um atendimento, né, humanizado da relação médico-paciente, senão fica comprometido. com Então, é certeza. melhor mudar de profissional, realmente. Aí uma das coisas que eu falo bastante, bato na tecla para qualquer pessoa que vem conversar comigo sobre isso, é assim, não aceite só uma resposta médica, né? Eu fui muito atrás de várias. Eu ficava fazendo assim, ultrassom e buscando exames, buscando outros médicos, até entender realmente o que que era, quem conseguiria me dar um norte em relação a isso. Eu tinha a minha médica ali, tive falta de empatia médica com outra médica, não foi com a minha porque a minha obstetra não era quem fazia as minhas ultrassons, né? Então eram outros médicos que faziam e me davam esses diagnósticos. Então eu não parei só ali, né? Não fui só em uma, ouvir, pronto. Não, eu quis ouvir mais vezes, mais médicos para entender realmente o que que era, como era, porque às vezes um médico sabe de uma coisa, mas não sabe de outras. Então acho que isso é importante também, né? Tem uma questão importante, Natália, que às vezes, você já, ao conversar, trocar ideias, com o profissional, você já tem uma empatia, vamos dizer assim, né? Então, se você sente confiança e tem todas as informações de que você necessita, eu não vejo motivo para procurar ajuda Sim, de outros. Por quê? À medida que você procura muitos médicos, você acaba se confundindo mais. Talvez importante também. Sim, uma segunda opinião, né? E então cabe, lógico, essa constante busca, né? Até para ter essa sintonia, né? Vamos dizer assim, que é o sinal do sucesso do diagnóstico, do encaminhamento, né? Então tudo vai depender de uma abordagem que é feita, né? E também do aprendizado dos pais, dos responsáveis, a respeito daquela doença, né? O sim, que tem que fazer a partir daquele momento, a partir daquele diagnóstico que foi dado. Existe também um fator emocional, né? Muito sim. grande envolvido, né? Então, tem que se pensar bastante a respeito do que nós estamos conversando. Eu acho que se você recebe um diagnóstico que não tinha conhecimento, e não tem essa empatia, não tem essa confiança, não conseguiu digerir a necessidade, sim, de buscar uma segunda opinião, Sim, com né? Mas certeza. o fato de você buscar três, quatro opiniões vai acabar confundindo É, e não vai trazer ali a certeza de que você está aceitando o que dos profissionais te diga, né? sim. Então, isso pode dificultar um pouco até vamos dizer assim, os encaminhamentos todos que têm que ser feitos, a transmissão das informações são necessárias, né, até para que você possa ter uma adesão grande ao tratamento, aceitar e buscar mais informações a partir do momento que você tem um diagnóstico
do teu filho, por exemplo, o que fazer e qual que é o processo que tem que seguir, aprofundar um pouco mais essa questão, né? E então isso ajuda muito também. Com certeza. Para as mães atípicas, para as famílias atípicas, né? A gente é interessante até deixar claro que os pais, para os pais, né, que cada caso realmente é um caso, né? Então você tem que ver qual que é o seu caso para entender quais são os seus direitos, ler os seus contratos e ver, entender seus direitos antes de qualquer coisa. E tem mais alguma coisa que a gente pode deixar para essa família atípica de como buscar os seus direitos, o que eles devem procurar saber? Olha, existe aí uma sobrecarga grande, né, da maternidade e a mãe atípica, pior ainda, né, porque a criança precisa de cuidados especiais, né? Então tem que ter um apoio da família, tem que ter um apoio também com relação ao tratamento, né, que vai ser feito. E lógico que sempre está perguntando, né, para essa mãe, para essa família, o que pode ser feito, quer dizer, se você está dando um apoio, né? Qual que é a diferença de uma doença, de um diagnóstico para uma outra, quais são esses direitos, né? Quem vai cuidar dessa mãe atípica, porque a mãe atípica também não é só o filho que precisa de cuidados, Com a certeza. mãe também precisa, né? E o resultado, às vezes, é o isolamento, é uma frustração, né? Então, eu diria assim, que uma mãe atípica, ela tem que ter ali vamos dizer assim, o apoio de outras pessoas para ajudar, para ser gentil, oferecer, inclusive, formas, né? Se você sabe qual que é a doença e se a mãe não está conseguindo dar um encaminhamento, como ajudar, como apoiar, como indicar o que procurar, né? Então, isso sim tem que ser feito, né? Importante. E então a gente sabe que as mães com deficiência de filhos com doenças raras, elas têm que ter um programa diferenciado, né, Sim, de apoio público, inclusive. E hoje nós temos muitos que até eu desconheço, né? São redes que apoiam psicologicamente a criança, a família, né? Então isso é importante. Não é o mais importante, mas é muito importante, sim. até para suportar essa ideia, né, de que o filho não é o filho como dos demais amigos, parentes, enfim, né? Então, é muito importante. E se você conseguir, por exemplo, entrar num programa realmente válido, um programa realmente que vai dar esse apoio, vai se ter ali condições de um tratamento bem adequado e, inclusive, de encaminhamentos outros, né, conforme a criança vai crescendo. Sim. Perfeito. Acho que foi um início de um bate-papo muito importante, que eu acho que é um pontapé inicial que a gente dá aqui para o Voz das Mães, com essa sua parceria com a gente, Marinês. Primeiro, antes de qualquer coisa, quero te agradecer por você se colocar à disposição para ajudar as nossas mamães atípicas no que a gente precisar. E se você tiver alguma outra coisa a falar também, fica super à vontade, mas queria muito te agradecer. E eu tenho certeza que vai ser o início de uma parceria muito interessante. Olha, eu que agradeço, e é uma parceria assim que me toca muito, né? Porque, como eu te falei, eu gosto muito de ir atrás dos direitos das pessoas, de ajudar, de apoiar. Então, eu me coloco super à disposição e que a nossa parceria realmente traga aí sucesso, né? E traga também, vamos dizer assim, toda uma recomendação do que fazer, do que não fazer, né? Sim, importante também. E também de dar uma orientação adequada para que as pessoas não fiquem aí procurando, às vezes, caminhos impossíveis, caminhos que não vão atingir o objetivo, que é a criança, o tratamento, a indicação do que fazer, né? Então, eu me coloco super à disposição. E dou parabéns para vocês, porque essa iniciativa é uma iniciativa que a gente vê que vem realmente do coração, né? Com certeza. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu tô arrepiada, extremamente emocionada de ter você aqui com a gente, porque eu acho que é super importante. Eu acho que a gente tem, as mães atípicas têm muito receio, né, de como agir
do que fazer, porque são muitos médicos, a gente não sabe quais são os direitos que a gente tem, e isso acho que é um marco muito importante aqui para o Voz das Mães. Então, obrigada de todo o meu coração, não só o meu, mas de toda a equipe do Voz das Mães. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Até, um beijo.